Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Cada dia se abrindo mais para que a palavra de Deus entre em nosso coração, para que a palavra de Deus seja o alimento de todos os dias. Porque não só de pão vive o homem, mas vivemos de toda a palavra que vem da boca de Deus, e a palavra de Deus é o grande alimento da nossa vida. Hoje vamos meditar o capítulo 4 do livro do Levítico. E nós invocamos sobre nós a bênção do Senhor nosso Deus. Invocamos o Senhor, o seu amor. Pedimos, Senhor, ensina-nos a viver tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a colocar em prática na nossa vida tua palavra, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Dai-nos tua bênção, dai-nos tua graça, dai-nos tua luz e dai-nos a tua proteção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quando a gente se deixa conduzir pelo Senhor, é o Senhor que vai nos conduzindo até pelos caminhos que nós muitas vezes nós não entendemos. A palavra de Deus nem sempre é de fácil compreensão, mas a gente se volta à nossa simplicidade, e na simplicidade da alma e do pensamento é o próprio Deus que fala a nós. É a experiência que eu tenho feito a cada dia em saborear a palavra de Deus na minha própria vida. É essa experiência que eu desejo que você também faça. Então, anotando no seu caderno a data de hoje, anotando no seu caderno aí a passagem de hoje, Levítico capítulo número 4, nós vamos agora pedir que Deus nos fale o coração. Sacrifícios são oferecidos, bom lembrar, para poder cultuar a Deus. Mas os sacrifícios também eram oferecidos em expiação pelos pecados. Agora, nesse capítulo 4, vai se falar justamente sobre os sacrifícios para os pecados involuntários. Importante isto, né? Porque tem pecados que nós cometemos na vida, são pecados graves, mortais, porque são feitos com o nosso livre consentimento. Eu sei que isto é errado e eu cometo aquilo que é errado, mesmo sabendo que é errado. Mas há pecados que nós cometemos por fraqueza, por inadvertência, por falta de cuidado, um descuido, ou um não conhecimento pleno, ou por limites próprios. Então, são chamados pecados também involuntários. Todos os pecados precisam ser reparados, todos eles. Porque senão o pecado não reparado, ele cresce em nós, toma força e depois ele se torna algo comum. A gente não sabe distinguir mais o que é o certo do que é errado, porque não reparamos aquilo que era errado. E é isso que o capítulo 4 hoje quer nos advertir e nos orientar. Olha o que nos diz o Senhor. O Senhor falou a Moisés: dizei aos israelitas, caso alguém peque por inadvertência contra qualquer um dos mandamentos do Senhor, e faça alguma das coisas proibidas, se é o sacerdote ungido que peca, tornando assim culpado o povo, oferecerá pelo pecado cometido, como sacrifício expiatório ao Senhor, um bezerro sem defeito. Conduzirá o bezerro até a entrada da tenda do encontro, à presença do Senhor, imporá a mão sobre a cabeça dele e o matará diante do Senhor. Você veja que primeiro o sacerdote, e aqui nós sacerdotes temos que ser o primeiro a reparar nossos pecados, nossas faltas. Porque os nossos pecados, é interessante isso, estou tomando cada vez mais consciência como padre, como sacerdote, porque os meus pecados refletem no povo. Os meus pecados irão para o povo, porque se eu admito uma coisa, pecado, como algo normal, é isso que eu também ensino, é isso que eu vivo, e o povo irá viver, irá fazer de acordo com isto. Nós não somos santos, mas precisamos buscar nos aperfeiçoar
com a palavra de Deus. Por isso, eu, como padre, preciso ser o primeiro a reparar o meu pecado. Como é que se repara um pecado? Primeiro, reconhecendo o pecado. E reconhecendo o pecado, com reconhecer a gravidade, o mal que aquele pecado causa em nossa vida. Procurar-me, então, fazer a reparação cultual. A reparação cultual se faz, primeiro, com a graça de Deus pelo sacramento da penitência, a confissão dos pecados. Agora, depois eu confesso meus pecados, me arrependo dos meus pecados, eu procuro me esforçar para não cometê-lo de novo. E aqui tem um valor grande, porque aquilo que está se fazendo com os animais é uma penitência, penitenciando os animais. Eu não penitencio mais os animais por causa dos meus pecados, eu penitencio a mim. Então eu preciso também ter o espírito de penitência. O que é penitência? Penitência é uma vigilância, penitência é uma conduta que eu assumo para vigiar meus próprios pecados. Então, atitudes penitentes, elas são muito importantes para reparar nossos pecados. Grande penitência é a oração. Oração feita com fervor, com alma. E depois da oração, tantos outros elementos são importantes para nos, pedagogicamente, nos ajudar a repararmos nossos próprios pecados. Eu preciso ser o primeiro a reparar os meus pecados. Então, o texto que se segue vai nos mostrando todo o ritual que deve ser feito. Agora eu vou lá para o versículo 11. O versículo 11 diz assim: se toda a comunidade de Israel pecar por inadvertência, sem se dar conta do fato, fazendo alguma coisa proibida pelos mandamentos do Senhor e incorrendo assim em culpa, então logo que se reconhecer o pecado cometido, a Assembleia oferecerá como sacrifício pelo pecado um bezerro que será conduzido até a entrada da tenda do encontro. Veja, existem pecados, pecado é pessoal, mas existem pecados que cometemos juntos, como grupo, como comunidade, como assembleia, como paróquia, como irmãos. Quantas vezes nós somos uma comunidade indiferente para com os problemas dos outros? Quantas vezes a gente se centra em viver uma coisa e deixamos de lado de observar outras coisas que são importantes? Por isso que é sempre importante o exame de consciência individual, que é o que cada um faz da sua consciência, e o exame de consciência coletivo, comunitário. O exame de consciência comunitário não é confissão comunitária. Confissão comunitária é uma outra expressão para um outro contexto. Mas é importante que toda e qualquer comunidade, família precisa se reunir enquanto família para reconhecer os pecados de família. E não é se reunir para cada um acusar o pecado do outro. Nós estamos sendo uma família santa, unida, temos procurado como família dar prioridade para Deus. Enquanto comunidade, então, a gente precisa reparar os pecados cometidos, o quanto que é importante isso. Não é para viver se culpando, não é para melhorar, é para se tornar mais santa. A gente só se torna melhor e mais santo quando a gente é capaz de reconhecer onde falhamos, onde erramos, para procurar se tornar melhor. Acontece, e aqui a palavra hoje me deu uma ciência sobre isso, que tem se crescido cada vez mais o sentimento de soberba, orgulho. Individualmente, se eu sou uma pessoa soberba, orgulhosa, eu não reparo meus pecados. Eu escondo ou eu justifico sempre meus pecados e minhas faltas. Comunitariamente, uma comunidade, uma família que é soberba, que é orgulhosa, também não para reconhecer. Às vezes uma família, uma comunidade se reúne para falar dos problemas das outras comunidades, das outras pessoas, mas os próprios nunca têm essa capacidade. Por isso que a advertência que hoje é que se o povo pecar, que fez algo que seja proibido ao Senhor, que seja reparado. Muito importante isso que Deus está nos advertindo hoje. E continuando, o versículo 22 diz: se um chefe que peca fazendo por inadvertência alguma coisa proibida pelos mandamentos do Senhor, seu Deus,
é incorrente assim em culpa. Então, ao dar-se conta do pecado cometido, levará como oferta um bode sem defeito. Então, um chefe de família, chefe de comunidade, chefe do trabalho, ou se você é chefe de si mesmo, qualquer pessoa. É importante que qualquer autoridade reconheça seus próprios limites. Hoje vivemos um sentimento muito de acusação, sempre botando culpa no outro. Mas onde eu falhei? Onde eu errei? O pai tem que fazer sempre o seu exame de consciência como pai. Não ficar só chicoteando os filhos e colocando só culpa neles, porque eles erraram. Onde que eu falhei? Não é para se culpar e crescer o sentimento de culpa, mas é para se tornar melhor. Todo bom líder é um líder que primeiro reconhece a sua própria culpa, seus próprios limites, onde tem falhado, para ele se tornar melhor. É isso que a palavra de Deus hoje está aqui nos advertindo. Então a gente precisa oferecer o nosso bode expiatório, ou seja, nós precisamos cada dia oferecer nosso próprio exame de consciência, e a gente precisa tomar postura para onde nós estamos falhando, nós possamos então acertar. E ainda quero chamar a atenção do versículo 27, porque se a pessoa que peca por inadvertência for alguém do povo, que fez algo proibido pelos mandamentos do Senhor e incorreu assim em culpa, então ao se dar conta do pecado, levará como oferta uma cabra sem defeito. Ou seja, todos, não importa a situação, mas é importante começar de cima. Uma comunidade, uma família não é reparada, não é melhorada, porque a reparação começa sempre errada. A reparação sempre quer começar pelos defeitos dos menores. Não, a reparação começa por quem está em cima. Quem tem que primeiro se penitenciar, quem tem que primeiro reconhecer os seus defeitos, primeiro sou eu. Se eu sou o padre, se eu sou o líder, se eu estou à frente, eu tenho que ser o primeiro a reconhecer meus pecados. A gente costuma não. Primeiro meter o chicote no pecado dos outros. Que a palavra de Deus nos dê a consciência do quanto somos frágeis, do quanto somos pecadores e do quanto precisamos oferecer o nosso bode para expiar os nossos próprios pecados. Eu quero agora chamar meu querido irmão Padre Antônio Xavier para que esteja aqui conosco também no nosso estudo orante da Palavra de Deus. Agora nós chegamos aos sacrifícios de expiação, que é o conteúdo desse 4º capítulo do livro do Levítico. Bem, assim como vimos os outros sacrifícios que são oferecidos, este daqui ele tem um foco bem objetivo, que é a reparação de um pecado que foi cometido exatamente por inadvertência, né? Não se trata de má consciência nem de má vontade, mas de uma transgressão. Então vejam, esse pecado não tem a intenção de uma reparação interior, mas de uma reparação exterior. Porque a ideia era aquela, que uma transgressão cometida, ela manchava o chão, né? Manchava a terra prometida, manchava tudo ali, manchava também o santuário e a pessoa que a cometeu. Aqui são separados em 2 momentos, né? Um que o sacerdote oferece por ele mesmo e um outro que é oferecido pelo povo. Porque o sacerdote também poderia cometer um erro grave ali, precisaria então de uma espécie de sacrifício pela própria purificação. Esse é um sacrifício de expiação pelo pecado cometido, transgressão. E aqui a diferença que nós temos é a utilização do sangue como sendo o instrumento de purificação realmente. E interessante que o sacrifício de expiação pode ser oferecido mesmo quando não tenha tido pecado, é o que nós vamos ver no capítulo 12 do livro do Levítico. Mas o principal é quando existia a transgressão. O sangue é utilizado então aqui como veículo, né, como instrumento para essa purificação. Nos outros ele não tinha efeito, aqui ele tem. Que ele tem a intenção de lavar, de limpar realmente, de estabelecer uma nova vida. Porque o sangue tem sempre essa consideração no Antigo Testamento e então nos textos sacerdotais muito mais. É ele que é o veículo da vida, porque se tinha a ideia de que no sangue está a vida. Então a vítima era sacrificada para que esse sangue pudesse ser administrado e as pessoas pudessem ser então ali purificadas. Mas é interessante que não tem mágica por trás. A ideia não é que aquilo que é feito, esse sacrifício de expiação, ele tem efeito por si só.
é necessário que antes se confesse o erro que realmente foi cometido. Ou seja, sem o arrependimento, o sacrifício expiatório também fica sem sentido. Esses elementos são depois, mais adiante, trazidos no Novo Testamento e vão compor ali a base do próprio sacramento da reconciliação, né? Diante de uma transgressão, claro, Deus absolve, agora não é mais necessário esses efeitos cruentos, sangue, nada disso. A misericórdia de Deus faz de outra forma, né? Faz através do sacerdote do mesmo jeito, mas de outra forma. E aqui o sacerdote não pode mais fazer hoje por si mesmo, né? Um padre precisa se confessar com outro padre, né? As coisas são feitas assim, mas de qualquer forma o sentido é o mesmo. Primeiro a confissão, para que depois então possa receber a graça da restauração da transgressão, do erro que foi cometido, mesmo que tenha sido sem querer, que é o contexto do livro do Levítico. Diante da presença de Deus, eu preciso ser sincero comigo, com Deus e com a minha consciência. Reconhecer meus próprios pecados, reconhecer meus próprios defeitos, meus limites, reconhecer onde falhei, onde errei, e não reconhecer de uma forma genérica, eu sou um pecador, mas reconhecer de fato onde estou sendo negligente. Eu quero, Senhor, me penitenciar pelos meus pecados. Eu quero, Senhor, reconhecer onde falhei, onde errei, onde eu não fui fiel à aliança que eu tenho contigo. É o meu pecado, Senhor, que eu quero confessar. É o meu pecado, Senhor, que eu quero reconhecer. É o meu pecado, Senhor, que eu quero ter cada vez mais consciência dele e não me conformar com aquilo que é errado, com aquilo que não é correto, com aquilo que agride a minha aliança de comunhão contigo. Meu Senhor e meu Deus, misericórdia de mim, porque sou pecador. Me dê cada dia mais consciência dos meus pecados, me dê cada vez mais um espírito penitente, para que eu possa reparar onde eu falhei, onde eu errei. Que Deus nos dê sua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu digo sempre que é maravilhoso ter a sua companhia. Cada dia conosco aqui crescendo na intimidade com a Palavra de Deus. Eu te espero então no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.